Olá, meu nome é Lucas, sou estudante de História na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Criei esse canal para tratar sobre diversos assuntos da área. Primeiro, porque eu gosto de falar sobre, gosto muito da matéria, e segundamente, para poder também ajudar, porque sempre existem pessoas interessadas nesses assuntos por diversos motivos, seja para estudarem para vestibular, ou para simplesmente conhecer mais o assunto sobre a história do próprio país e outros assuntos que às vezes despertam curiosidade nas pessoas. Hoje nós vamos começar uma série sobre a história do Brasil. Vamos começar com a questão do porquê que os portugueses chegaram aqui, como que eles vieram parar aqui, o que motivou, qual era o contexto disso. A gente vai usar alguns termos que às vezes não são muito apropriados, por exemplo, como falar, os portugueses chegaram aqui no Brasil, como se tivesse alguma coisa chamada Brasil aqui esperando eles, o que não é muito o caso. O que existia aqui era um território com populações nativas, e depois que foi se trazendo esses termos, né, esses nomes aí, que a gente conhece hoje em dia, Brasil. Mas na época não chamava Brasil, isso é um anacronismo, né? E eu espero poder ajudar vocês. Se vocês gostarem do vídeo, curtam aí, compartilhem. Se for da vontade de vocês, vocês acharem que pode ajudar mais alguém, ou se tiver alguém que você acha que precisa do ensino desse conteúdo, e vamos na parceria. Vamos começar primeiro falando sobre a crise na Europa no século XIV, que foi uma crise do feudalismo, que tem como contexto uma pequena expansão do feudalismo entre o século XI e o século XIII, que foi devido ao desenvolvimento de novas técnicas agrícolas que aumentaram a produção de alimentos e tal, a um aumento do território de produção agrícola também, mas que logo essa expansão foi causar problemas na Europa. Uma delas foi o grande crescimento demográfico, porque com a população crescendo muito, fica difícil alimentar o contingente de pessoas que precisam de alimentos, né? E devemos considerar também que essa expansão da produção agrícola, ela teve sua limitação. Por quê? Com o tempo, se percebeu que as terras novas de cultivos nem sempre eram tão boas quanto as que se utilizavam, né? E também isso atrapalhou um pouco a capacidade de adubação da terra, né? Aí, com esse crescimento demográfico, ele teve um pequeno alívio com a peste negra, que matou cerca de 40%, de 30% a 40% da população europeia, fazendo com que o preço dos alimentos abaixasse, os salários subissem, mas também gerou uma crise na aristocracia agrícola, que foi afetada. Consequentemente, eles aumentaram os impostos, tabelaram salários, o que gerou uma revolta muito grande dos camponeses. Os camponeses, no caso, as pessoas que trabalhavam no campo com a produção agrícola, plantação, cultivo. E nesse contexto de crise, com revoltas camponesas, com uma também escassez de moeda, pois faltava metais preciosos na Europa, com uma classe mercantil, nós vamos falar em outro vídeo sobre o que é o mercantilismo e como ele era importante nessa época. A aristocracia mercântil vivia com a necessidade de expandir territórios agrícolas, expandir o comércio. E quando se fala em expandir comércio, nós vamos lembrar das rotas comerciais da época. Existia uma certa relação comercial entre o Ocidente e o Oriente, e isso era muito dependia muito das rotas comerciais da época e do contato entre o Ocidente e o Oriente, que não era muito fácil, porque da relação, nós temos que lembrar que a Europa era cristã, católica, e o islamismo
estava se expandindo, né? E no Oriente existiam vários países islâmicos que deixavam um pouco essa tensão nessas relações comerciais, porque eram praticamente cristãos, às vezes se relacionando comercialmente com islãs, com muçulmanos. Sem contar o perigo nas rotas também. Sobre essa questão do se os portugueses chegaram aqui acidentalmente ou se eles chegaram aqui porque eles sabiam que tinha alguma coisa aqui, nós vamos ter duas visões, né? A providencialista, né? Que enfatiza muito a questão religiosa, porque também o Portugal era um país católico. A gente sabe que na época a Igreja Católica tinha uma influência muito grande sobre as questões políticas e etc. Enfatiza muito a questão providencialista, que Deus foi que trouxe os portugueses até aqui. Que Deus que meio que direcionou eles lá e meio que nesse acidente aí ocorreu toda essa questão de descobrimento do Brasil, exploração, colonização e várias palavras que se aplicam ao que aconteceu aqui, né? O outro lado, que é um pouquinho mais desconfiado, né? Vai usar como referência aí o Tratado de Tordesilhas, que foi um tratado entre Castela e Portugal, Castela que é a atual Espanha, onde eles meio que dividiram um pouco o território, dividiram as rotas comerciais e a parte da margem da África ali do Atlântico ficou nas mãos dos portugueses, né? Esse Tratado de Tordesilhas foi em 1494 e em 1500 os portugueses chegam aqui no Brasil. Então fica aquela questão, né? Será que os portugueses, será que o Tratado de Tordesilhas indicava algum conhecimento dos portugueses sobre a existência do território aqui? Isso é uma discussão historiográfica, né, muito ampla, né, e difícil de se resolver, mas por questão de conhecimento nós temos esses dois lados aí. Então, a chegada dos portugueses aqui no Brasil se deu nesse contexto, né? Crise na Europa, uma crise do feudalismo, uma resposta a essa crise em Portugal foi a expansão marítima. E os portugueses chegaram aqui em 1500, seja lá de forma providencialista, né? Claro que não, era uma visão bem religiosa, né? Da Igreja Católica, até para justificar a sua ideia de vir e trazer o cristianismo para os povos nativos daqui. Tem até um mito que surgiu na época de que São Tomé teria estado aqui no continente há muitos anos atrás por causa de um mito que tinha entre os índios, de um cara que tinha vindo para lá e tinha uma pegada lá que o nome do autor da pegada era parecido com Tomé, aí isso reforçou um pouco a ideia providencialista dos portugueses católicos. Esse foi o contexto de como os portugueses chegaram aqui, do porquê que eles chegaram aqui. E aí nós não podemos reduzir só a questões econômicas, né? Ah, os portugueses vieram para cá para explorar por questões econômicas apenas, mas foram também por questões econômicas, mas também tinha questão religiosa. A Igreja Católica tinha um interesse na expansão marítima, até para a expansão do cristianismo, para a evangelização, tanto que teve uma questão também dos portugueses terem visto os índios, né, que é um termo bem genérico também, que foi dado devido aos portugueses estarem viajando em direção às Índias.
de que eles seriam os homens no estado natural, no estado puro, né? Que é a visão católica de que o homem, quando nasce, ele é bom, ele é puro, mas com o tempo ele vai se corrompendo. Então, houve motivação econômica, houve motivação religiosa, e foi mais ou menos assim, resumidamente, dentro das minhas limitações. Esse é o meu primeiro vídeo, acabo ficando um pouco nervoso, não sei muito bem falar em frente de câmera, mas eu espero ter ajudado e aos poucos a gente vai melhorando para poder ajudar vocês.